Oi pessoas, sejam bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se gosta desse tipo de conteúdo e caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Já deixa teu like também no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Caso tenha algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com ele também para poder vocês maratonarem juntos. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Como estamos muito perto do Natal, resolvi trazer um caso que aconteceu no Natal, que envolve uma família e é muito bizarro, misterioso e um tanto cruel. Charles Lenson era o patriarca dessa família que eu vou contar a história, e ele nasceu no dia 10 de maio de 1886. E ele veio de uma família simples que morava numa região conhecida como Larsonville. E eles tiveram que trabalhar muito da família desde muito cedo. Não se tem nada mais do que isso sobre a sua infância. Já em 1911, ele se casa com Fanny Marnig. Eles tiveram 8 filhos, sendo que o terceiro, que foi batizado de William, faleceu ainda criança em 1920. Já em 1927, depois de ele trabalhar muito como meieiro, ele conseguiu realizar o seu sonho de conseguir o seu pedaço de terra, que era a sua fazenda, onde ele iniciou a sua plantação de tabaco. A fazenda de Charles ficava localizada em Brook Cove Road, e ele viveu lá feliz com a família por pelo menos 2 anos. Até que no dia 24 de dezembro, a vida deles mudaria tragicamente. Nesse dia em questão, Charles Lenson levou sua esposa Fanny, com 37 anos, e seus 7 filhos, Mary com 17 anos, Arthur com 16 anos, Kelly com 12 anos, Mabel com 7 anos, James com 4 anos, Raymond com 2 anos e Mary Lou com apenas 4 meses. E todos foram para o centro da cidade para poder comprarem roupas novas e, após isso, tirarem fotos de Natal. E claramente era um dia feliz. Quem já foi criança e viu os pais comprar roupas de Natal sabe que é a melhor época do ano. Mas uma observação deve se fazer. Naquela época, comprar roupas novas e tirar fotos era artigo de luxo. Então, obviamente, a família de Charles ficou um tanto surpresa por ele dar tantas coisas a eles assim naquele dia. Pois claramente eles eram uma família humilde e estavam totalmente longe de serem ricos, apesar de terem uma fazenda. Tanto que mais tarde essas ações que aconteceram foram apontadas como premeditação de algo terrível que estava prestes a acontecer. Claramente, como podemos ver, a foto ficou muito bem batida, muito bonita, família arrumada. Era uma família aparentemente comum e que estava feliz. Depois dessa foto, eles voltaram para a fazenda porque iria ter a ceia, a confraternização de Natal e tudo mais. Porém, antes disso, Kelly e Mabel resolveram ir para a casa do tio e da tia. Mas antes disso, por algum motivo que não foi especificado nas reportagens, nas matérias que eu li, elas decidiram passar pelo celeiro. Já no celeiro, elas foram surpreendidas pelo Charles, o pai delas, que estava com uma espingarda calibre 12. Essa espingarda, surpreendentemente, ele usou para atirar nas 2 filhas depois daquele dia felizes que eles tinham tido. E não satisfeito, para poder findar totalmente a vida das meninas, ele resolve espancá-las até que finalmente elas fiquem completamente sem vida. Após isso, ele organizou o corpo delas no celeiro e se encaminhou em direção à casa, onde a sua próxima vítima foi sua esposa Fanny, que estava na varanda. Ele atingiu Fanny com um único tiro com a mesma espingarda de calibre 12 que ele usou nas 2 filhas. Vale lembrar que ele e Fanny foram casados durante 18 anos. Infelizmente, o momento da morte da matriarca foi testemunhado pela filha mais velha, Mary, de 17 anos, que ao ver a cena, naturalmente, ela se desesperou e teve gritos e surtos de histeria. Mas, em um certo momento, ela recobrou a lucidez e lembrou dos seus irmãos menores, de 2 e 4 anos, e entrou para poder tentar se esconder com eles e salvar suas vidas. Apesar do seu instinto de se esconder da morte, isso não adiantou muito, pois logo Charles adentrou na casa, procurou eles e a primeira vítima foi Mary e em seguida os 2 irmãos menores. Não satisfeito com aquele derramamento de sangue todo que ele tinha causado, tendo matado 5 filhos e a esposa, ele foi até o quarto onde estava a bebê Mary Lou, de apenas 4 meses, e a espancou até a morte. O único sobrevivente dessa chacina foi Arthur, que
que tinha 16 anos na época, e por alguma razão Charles mandou que ele fosse até a cidade junto com o tio para poder comprar munição para poder caçar naquele dia. Acredita-se que Charles pensou nisso porque ele achava que o filho teria forças suficientes para impedi-lo. E esse pedido de Charles para o filho não levantou nenhuma suspeita, tendo em vista que na Carolina do Norte, por volta de 1920, era super comum caça a coelhos na época de Natal. E tem o fato também que eles foram a pé, e Charles sabia exatamente que teria tempo suficiente para poder fazer tudo o que ele queria. Tanto que ele pegou todos os corpos, reuniu na sala, colocou uma pedra em cada lugarzinho que esses corpos iriam ficar, os deitou como se fosse um travesseiro e depois colocou a mão deles, uma em cima da outra. E foi isso. Arthur, junto com a sua tia, foi o primeiro a encontrar os corpos sem vida no chão da sala. E não é nem novidade que aquilo foi um choque gigantesco para Arthur. Tendo em vista que era véspera de Natal, ele iria comemorar, confraternizar com a sua família. Seria um momento mágico, como é para muitos. Porém, ele viu em fração de segundos aquela celebração mágica se tornar uma grande tragédia, que marcaria a sua vida para sempre. Em seguida, Arthur notifica as autoridades e, após isso, ele pôde ver uma multidão se formando ao redor da fazenda, com muitos curiosos para saber o que realmente tinha acontecido. Enquanto isso, a polícia estava procurando por Charles e não achava ele em lugar algum. Poucas horas depois, a polícia e as autoridades procurar por Charles, eles escutam um único tiro vindo da floresta. Ao ir em direção àquele tiro, eles encontram Charles caído, com movimentos claros no chão perto das árvores, de uma pessoa que estava andando confusa de um lado para o outro. Ao lado do corpo de Charles foi encontrada algumas cartas que ele deixou para os pais dele, mas nenhuma dessas cartas especificava o motivo dele ter feito aquela barbaridade com sua própria família. Naturalmente, sem respostas, várias teorias começaram a surgir, suposições, conspirações acerca daquilo que tinha acontecido. Alguns acreditavam que aquelas mortes tinham sido encenadas para ficar subentendido que tinha sido o pai que tinha matado aquela família, quando na realidade eles suspeitavam que quem realmente tinha matado eles seria o crime organizado, devido a Charles ter presenciado algum fato envolvendo eles e eles terem matado Charles e a família como uma espécie de queima de arquivo. Já outra teoria envolvia um homem negro no qual Charles tinha se envolvido em discussão e ele, por vingança, foi lá e matou toda a família de Charles e o próprio Charles também. No final, foram tudo teorias e conspirações, suposições, porque para as autoridades em si, nenhuma dessas histórias pareciam plausíveis de uma investigação, pois, segundo eles, todas as provas apontavam para homicídio seguido de suicídio. A partir daí, várias pessoas ficaram com pontos de interrogação e um grande porquê coava nas suas mentes. Um pai que saiu com os filhos, com a família, bateu foto com roupa nova e simplesmente os matasse de forma brutal, sem nenhum motivo aparente. Por outro lado, amigos de Charles relataram que alguns meses antes dele ter cometido aquele ato brutal, ele havia sofrido um acidente, batido muito forte a sua cabeça e não teria ficado com as ideias muito organizadas. Então eles teorizavam que por conta disso, isso alterou seu estado mental e levou ele a fazer aquilo com a própria família. No entanto, uma autópsia e análise de cérebro de Charles no hospital John Hopkins não encontraram anormalidades em seu cérebro. Não demorou para que outras especulações ainda mais macabrosas começassem a surgir. Entre eles, estavam rumores de que Charles estava tendo um relacionamento incestuoso com a sua filha mais velha, Mary. E como ela engravidou, ele ficou com medo de que todos descobrissem e ele passasse vergonha ali na comunidade, perto da fazenda onde ele morava. E ele achou a melhor solução matar todos e se matar. Já outras pessoas preferem acreditar que Charles era realmente um monstro que vivia com mal à espreita, só esperando o momento certo para sair. Um amigo próximo à família disse que eles tinham problemas muito conturbados no seio familiar, porém não cabia a ele revelar coisas tão pessoais. Já o funeral da família foi um show para os habitantes daquela região de Germantown, e a casa do massacre começou a ser visitada por várias pessoas. Virou basicamente um ponto turístico, onde todo mundo queria entrar, passear e visitar a cena do crime. Não mais bizarro do que essa visitação,
também tinha um bolo que Mary estava fazendo naquela manhã de Natal. E esse bolo em questão, ele teve que ser colocado em uma caixa de acrílico, pois ele tinha passas. E sempre que as pessoas iam visitar, elas levavam passas do bolo como uma espécie de lembrança. Eu não sei como eles fizeram, mas esse bolo em questão também, ele ficou preservado ali naquela caixa de acrílico por muito tempo. O que é bizarro, né? Porque não mofou, não apodreceu e nada do tipo. Sinceramente, que galera insana, viu? Insana é a palavra. Porque quando era só o pessoal daquela região de Germantown já era bizarro. Mas tinha gente que viajavam quilômetros apenas para ter a oportunidade de adentrar aquela casa e visitar como se nada tivesse acontecido e fosse como passear no shopping. Já aquelas pessoas que eram um pouco mais sensíveis e teimavam em adentrar aquela casa, contam que elas ficavam com a energia extremamente pesada e com uma tristeza profunda que elas não conseguiam descrever. Já na década de 70, a casa da fazenda foi demolida e o assoalho foi usado para a construção de uma ponte sobre um riacho que corria pelas terras dos Lenson. Mas até essa época era possível ver algumas manchas de sangue ali naquele assoalho. Já o filho que sobreviveu, Arthur, morreu em um acidente de carro em 1944, aos 33 anos de idade. Eu não sei se isso acontece atualmente, mas até alguns anos, acima do túmulo da família, era colocado diversos brinquedos para crianças. Muitos levavam bolas, bonecas, todos os tipos de brinquedos, mas o mais assustador foi um urso de pelúcia, que com o tempo ele foi ficando meio degradado, mofado e podre. Então ele ficou com um aspecto bastante assustador, sem contar que ele fazia um barulho bem estranho, que deixava aquilo tudo mais sombrio ainda. Entre os acontecimentos estranhos que aconteciam ali no túmulo da família Lenson, tem pessoas que relatam ter ouvido o choro de crianças vindo dali daqueles túmulos. Para finalizar a história, várias músicas no estilo country, que era o estilo musical ali da região que eles moravam, foi inspirada no massacre daquela família. E existe até mesmo um nome para esse tipo de música que se chama balada assassina. E se vocês quiserem, eu posso trazer depois essa história para vocês, porque eu particularmente não conhecia e achei muito interessante essa história da balada assassina e curiosa. Já deixo a deixa para vocês que essa história pode ser contada no quadro que vai ser lançado ano que vem, que vai ser chamado Chá com a Mica, onde eu vou contar essas histórias curiosas. E de mais a mais, para quem tenha curiosidade, também foi lançado um filme inspirado nessa história. O filme se chama Uma Tragédia de Família no Natal, e é um filme / documentário que foi lançado em 2006. Gente, o que eu acho mais curioso dessa história toda é que eles conseguiram montar toda uma trajetória da história, mesmo sem ter o Charles ali para contar o que realmente tinha acontecido. Eu sei que existe reconstituição do crime, mas é muito bizarro eles terem montado tudo tão direitinho, sem ter ninguém para contar o que realmente aconteceu. Mas e aí? Vocês acham que Charles surtou, premeditou todo aquele crime, comprou roupas, bateu foto e matou toda a família? Ou simplesmente eles realmente foram queima de arquivo? Comentem aqui embaixo para eu poder saber. Me sigam nas outras redes sociais, curtam bem muito esse vídeo, compartilhem com amigos, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!